Bem-vindo ao canal. Eu sou Michele, mãe do Samuel de 10 anos e do Ângelo Valentim de 8 meses. E eu acredito que pelo título, até acho que foi por isso que atraíram vocês até aqui, foi a proibição de celular que houve na vida do Samuel. O Samuel está com 10 anos e eu e o pai dele decidimos pôr um ponto final no uso do celular. Mas antes, se inscreva no canal e deixe seu like, isso me ajuda muito. Me ajuda a ter mais energia e força para continuar gravando, porque eu vou ser bem séria para você, não é fácil. Hoje vou compartilhar com vocês uma decisão bem difícil que tomamos aqui em casa. Proibimos o celular para o Samuel. Nesse vídeo eu vou contar tudo. O motivo, a decisão, os desafios, como ele reagiu e o antes e o depois. Eu vou mostrar para vocês o primeiro problema que estava havendo aqui em casa. Samuel? Samuca, filho? Samuca! Pega um gole de coca lá pra mãe. O que você estava fazendo, filho? Que você não pode pegar um copo de coca pra sua mãe? Mãe, eu tava vendo de boa, mano. Por que você tá tomando relaxante, amor? Obrigada. Olha pra mim também. O Samuel tem 10 anos e ele é uma criança comum como qualquer outra que adora a tecnologia. O problema é que isso acabou saindo do controle. Ele fica horas no celular, muitas vezes trocando o horário do sono, do estudo, até o tempo com a família, por jogos ou vídeos. Samuel, tô escutando você aí. Tanto eu quanto o pai dele percebemos que ele estava cada vez mais agitado, irritado, com dificuldade em concentração e comendo mal até mesmo pelo uso abusivo do celular. Então eu vou deixar para vocês isso como um alerta. Quando eu chamava o Samuel, como vocês viram aí no vídeo anterior no pedacinho, eu tinha que chamar o meu filho umas 3 vezes. E eu tinha que cada vez aumentar o meu tom de voz, porque senão ele não me escutava. Às vezes eu estava ali no outro quarto precisando ajuda com o neném para pegar às vezes alguma coisa, né? Aqueles questão de minutos que a gente precisa de um auxílio. E eu ficava, Samuel, Samuel, até o ponto de gritar para ele poder me escutar, né? Aumentar bem o tom de voz. Aí ele me falava, meu Deus, mãe, mas você só me chama gritando. Mas é porque ele não escutava quando eu chamava ele a primeira vez, ou a segunda, até mesmo a terceira. Então eu já estava no meu limite a ponto de gritar, chamando ele várias vezes. Outra coisa, toda vez que sentava na mesa para comer, Samuel é muito seletivo com o que ele quer comer. Para colocar o feijão na vida do Samuel foi uma dificuldade, é uma persistência. Samuel ele é mais magrinho e eu e o pai dele tem uma certa preocupação com essa magreza. Na hora de sentar na mesa, ele é muito seletivo, não come tal coisas, é sempre uma reclamação para comer, nunca tá bom e come muito rápido, às vezes come muito mal para poder correr pro celular, porque quer continuar no jogo, quer continuar conversando com alguns amigos, quer continuar no shorts. Isso estava se tornando algo impossível aqui em casa, eu e o pai dele tolerar, sabe? Já estava assim, nosso limite mesmo. Como que surgiu o celular na vida do Samuel? Muito inocente, para falar a verdade. O primeiro celular não fui eu e o pai dele que demos para ele, foi a avó dele que deu. Na verdade, a avó dele já deu uns 3 celulares. Porque como eu tenho o hábito de tirar o celular dele, e acabo também depois ficando com dó, porque eu acreditava, né? Olha até onde está sendo a nossa ignorância como os pais. Acreditava que, tadinho, mora em apartamento, não tem nada para fazer. Gente, tem sim coisas para fazer. A criança pode criar coisas para fazer, não precisa do celular. Eu tava me permitindo acreditar nisso porque para mim estava cômodo. Ah, ele vai ficar aqui dentro de casa, não tem nada para ele fazer, então eu não quero ele me incomodando, não quero ele me chamando, então tá o celular para ele. Eu tirava
A primeira vez foi um presente da avó. Ela comprou um celular novo, o celular dela tava mais ou menos bom, deu pra ele amou e tentamos até colocar algumas regras, mas vai indo que você vai perdendo a mão, o caminho, né? Se torna um caminho sem volta. Aí acabei, depois de muito tempo, tirando o celular dele por desobediência, né? Como uma forma de castigo, punição, tirei o celular, porque eu sabia que era uma coisa que ele gostava muito. Não deu uns 3 meses, o pai dele queimou o celular, precisou do celular dele que ele tinha ganhado da avó. A minha sogra foi lá e deu outro celular pro meu menino de novo. Então, assim, sempre foi recorrente o celular na vida do Samuel. Isso desde muito novo. Eu acredito que o Samuel tinha uns 6 anos quando começou a surgir o celular na mão dele. Por mais que o Samuel seja agitado e brinque também, mas a opção dele sempre foi o celular. E eu, como mãe, acreditava que eu sabia o que meu filho olhava, porque ele sempre estava próximo de mim. Então, que joguinho você está jogando? Ele falava o nome e eu falava, estou ciente do que ele está jogando. Mas será que você está ciente do que o joguinho se trata? Do que o joguinho representa? Você parou para analisar ou para jogar? Ou você para e pergunta, o que você está fazendo? Ah, eu estou no shorts. Mas você já parou para pensar que tipo de conteúdo tá vindo até o shorts? O que ele tá perguntando? O que ele tá respondendo? O que ele tá escrevendo? Ou você só, eu sei que ele tá no shorts. Então tem até um limite onde você sabe o que está acontecendo e o que você... eu sei o que meu filho tá fazendo. Mas será que você sabe mesmo o que é que ele está fazendo? É esse o ponto, é essa questão. Eu e meu marido achávamos que sabia, mas na verdade não. Como chegamos à decisão? O Samuel está numa... Eu não acredito que seja uma competição com o irmão. Eu acredito que seja, assim, uma necessidade de chamar a atenção. E é claro que eu compreendo que toda criança precisa passar por isso quando chega o mais novo na família. É compreensível. Só que eu reparei que a maioria das ideias dele de chamar a atenção vinha através do celular. Era aquela necessidade, assim, de fazer... Ele teve uma vez que eu cheguei aqui em casa, meu horário de almoço, que é corrido, e ele estava simplesmente fazendo uma moeba no chão aqui de casa. Ele não havia tomado banho para ir para a escola, é um horário super corrido, fiquei chateada, irritada, de ficar limpando enquanto ele foi tomar banho, sem contar que depois, ele limpou algumas coisas antes de eu chegar, mas ele já havia percebido o que ele fez. Ele limpou numa camiseta dele e escondeu ali no guarda-roupa. Então, assim, se tornava até desafiador. Foi um dos motivos, assim, de que eu vi que ele estava tirando muitas ideias no intuito ruim da fonte do celular. Outra coisa que eu e o pai dele estavam muito preocupados era as brincadeiras e piadas sem graça. E aonde que vinham essas brincadeiras, essas piadas? Do celular. Piadas não pertinentes à idade dele, com teor muito alto e sempre um tom de sarcasmo. Eu e o pai dele odiava esse tipo de conteúdo e brincadeira que ele sempre trazia para nós, sabe? Era também desafiador e falta de respeito. Eu já falei, curtidas e comentários desnecessários. Olha bem as mensagens que vêm pro seu filho, o que ele curtia, a forma de comentar. Porque ele, no intuito de seguir os comentários, acabava fazendo também comentários ofensivos, desnecessários, desrespeitosos. E eu e o pai dele não compartilhamos com esse tipo de ensinamento. Não é o que pregamos aqui dentro de casa. Estudo sempre muito pouco. Eu até pedia para ele assim, faz favor, olha no YouTube, professor explicando o que você não aprendeu na escola. Eu proporcionava o celular para ele, quando na verdade a fonte mais segura que existe hoje é os livros. Então, ele acabava por olhar 1 ou 2 vídeos de 3 minutos, achando que se 4 horas dentro da sala não aprendia, quem dirá 3 minutos no celular, ele aprendeu o quê, né? Ele olhava ali na minha frente, e depois eu virava as costas e ia fazer qualquer coisa, e tudo aquilo que eu queria pregar para ele aprender, ele já tinha esquecido, obviamente, porque seria assim. E isso se tornou que ele se torna uma pessoa que queira tudo muito rápido, porque o celular é uma fonte tão rápida que ele quer na vida dele tudo rápido. A água tem que ser na hora, o doce tem que ser na hora,
levar ele tem que ser na hora, acabou se tornando até uma espécie de ansiedade na vida dele. Falta de imaginação, perdeu totalmente a falta de imaginação. Quer dizer, se não tem o celular, ele fica, eu vou brincar do quê? Eu vou fazer o quê? Não sabia o que fazer. Gente, uma criança de 10 anos que não sabe o que fazer, eu e você, na nossa idade, 30 anos, que eu não tinha celular, era brincar. Era brincar lá fora, era perder o tampão do dedo e tava muito feliz. Era vir pra casa 8 horas da noite, cansado, suado, malemar, queria comer, tanto que tinha brincado. Como assim não tinha imaginação? O que fazer? E sem respeito. Totalmente falta de respeito. Foi as decisões que fez eu e meu marido pôr na ponta da caneta. Foi o que percebemos do Samuel, que chegamos a um ponto que falamos, não, chega isso pra vida do Samuel, porque ele não tem idade nem maturidade. Eu, às vezes, não tenho idade e maturidade pelo que eu tô assistindo, imagina meu filho de 10 anos. Então, essa foi a maior decisão que tomamos de tirar o celular da vida do Samuel. Reação do Samuel. Gente, não é fácil. Eles vão achar um meio, às vezes, de parece que tá te provocando, de te irritar, pra parecer que o celular faz com que eles fiquem quietos. Não caia nessa provocação. Vocês pensam que não, mas os bichinhos é de uma inteligência. O Samuel, ele é ligeiro. E ele faz isso comigo. Ele me apurrinha ao ponto de querer que eu, às vezes, falo, meu Deus, tem que dar o celular pra ver se fica calmo. Não cai nessa, porque eu aprendi a me controlar e não dou. E ele aprendeu que ele não vai ganhar. Com isso, os bônus, Samuel senta na mesa pra comer com mais calma. Hoje ele comeu a pratada inteira no almoço, coisa que eu não via meu filho fazer há muito tempo. E não foi pro celular. Paramos com o hábito também de de assistir, comer assistindo televisão ou levantar e já direto pra televisão. Isso é uma coisa que ajuda muito. Hoje ele chega 6 horas da escola e pede pra ir brincar um pouquinho no parque e jogar bola. Vou deixar um pedacinho pra vocês dele jogando bola. Ele tem mais disciplina. Ele tem a sua autonomia, sem contar que os momentos em família se tornou melhor. Porque eu e o pai dele até gostamos de umas piadas, mas tentamos trazer para eles piada com conteúdos e brincadeiras, sem ofensa. Ele conta piadas, ele tenta falar pedaço de filme que ele se recorda, e isso tornou uma conversa um pouco mais amistosa e maravilhosa, porque daí é o mesmo segmento da família. Porque ele não traz nada lá de fora no qual a gente não gosta, não acredita e não segue. Outra coisa, ele começou a brincar mais com o seu irmão. E isso é maravilhoso. O contato dos irmãos são necessários. Eles têm umas... Eu expliquei para o Samuel que a diferença dele de 10 anos com o irmão faz com que o irmão dele, o Ângelo, tenha uma visão do Samuel como uma forma de espelho. Isso fez com que eu abrisse a mente do Samuel para explicar que o que ele faz, o que ele planta, é o que o irmão dele vai querer fazer e plantar. Se ele tiver em dúvidas, eu deixo bem claro pro Samuel que pode me tirar comigo. Porque eu quero que ele passe pelos caminhos e todo o caminho que ele tiver que escolher, eu possa fazer parte das escolhas. E se eu não puder fazer parte das escolhas, que ele saiba o caminho correto a seguir. Porque é isso que a gente espera dos filhos. Então, uma dica como mãe, do fundo do coração, que eu deixo para vocês que estão assistindo esse vídeo, por mais que você esteja em cima, cuidando, monitorando do uso do celular, ainda assim não é o suficiente. Tire aos poucos se para você vai ser muito difícil tirar. Porque às vezes não é só difícil para a criança, é difícil para o adulto, porque pra gente é cômodo. Eu tirei pro Samuel de uma vez. Mas tire aos poucos pra você, ou tire também de uma vez, se pra você ser mais pulso firme e consegue, né, se manter firme na decisão. Porque eu estou firme na decisão. E deixe seu filho, brinque com ele. De forca, jogo da velha, traga brincadeiras antigas nossas pro mundo, pro convívio. Conte piada, fala de filme, assista um filme, estoura uma pipoca, vá passear. Isso é importante para as nossas crianças. É importante para o futuro que eles vão vir a seguir, porque eles também vão se tornar pai ou mãe de família.
Então, olhe o que você planta hoje, porque a colheita é obrigatória e o seu filho vai querer plantar as mesmas coisas que você. Então, uma dica que eu dou é: se permita viver, viva com qualidade, viva com o seu filho e para seu filho de maneira com muita sabedoria. Porque no mundo que vivemos, às vezes achamos que estamos no caminho correto e não estamos. Então, eu quero que você deixe nos comentários se você já tirou o celular, já proibiu, se diminuiu, se é muito difícil na sua casa, como está sendo esse processo. Se você vem pensando nesse processo, compartilhe comigo, porque o meu canal é o intuito de ensinar o que eu sei e aprender com vocês o que vocês sabem. Eu quero fazer disso aqui uma corrente para a gente se ajudar, porque somos pais e os nossos filhos é o futuro do nosso Brasil.